Vou começar explicando o porquê e para que desse grupo. Esse trabalho iniciou, eu tenho até inclusive uma testemunha viva aqui, que é a Marta, que no ano de 2013 esteve comigo no curso com o Dr. Ricardo Faix. Foi um momento onde eu fui buscar ajuda psicoemocional, porque era uma fase muito difícil, onde eu estava passando por uma turbulência bem próximo da perda do meu pai, que estava em tratamento de câncer. E naquele momento eu percebia uma agitação muito grande no meu filho. Meu filho estava com 7 anos, 8 anos. E na escola, os professores, os coordenadores questionavam: tem alguma coisa acontecendo que ele está muito elétrico, agitado. E eu levei ele para o neuropediatra para ver se ele tinha hiperatividade, e ele disse que não. Levei para um terapeuta médico pediatra holístico e ele também disse que não. Então eu tive que olhar aquilo que estava me agitando. Na verdade, era a minha agitação interna que agitava o meu filho. E eu não podia ser negligente. Se eu pudesse conter a minha dor, a minha agitação, era uma coisa. Mas o problema é que estava interferindo na vida do meu filho. Foi onde eu busquei ajuda com o Dr. Ricardo, que eu conheci num congresso em São Paulo, e fui buscar ajuda em Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, a anamnese, a entrevista inicial, levou 2 horas e 40 minutos. Foi uma longa investigação, onde eu tinha conhecimento racionalmente falando de todas as questões que estavam envolvidas. E quando ele chegou no final da entrevista, ele questionou: Marisa, o que você veio buscar na terapia comigo? E a minha fala foi resumida, bem objetiva. Eu disse que eu queria tratar da minha raiva, da minha tristeza e o buscar da minha existência. Ali começou um longo processo onde eu fui abrindo todas as minhas dores, todas as questões que estavam nas entrelinhas, que não vinha somente da minha própria experiência de vida, mas principalmente daquilo que eu percebia nas entrelinhas da minha história familiar. Por que eu digo isso? Eu olhava nos olhos dos meus pais e percebia que existia uma tensão, ou alguma tristeza, ou algum lamento que não era verbalizado, mas eu sentia. E da mesma forma o meu filho sentia essa mesma tensão. Então eu tive que olhar para essa dor emocional que já estava repercutindo no meu corpo em forma de dores no peito, dor no ombro, nas costas. Nesse período eu estava com falta de ar, dificuldade para dormir de madrugada. Ou seja, meu corpo já estava somatizando tudo que eu estava carregando ao longo do tempo. E não era por falta de terapia, não era por negligência de consulta com especialista, tá? Eu tinha acompanhamento tanto com médico ortopedista, que eu tinha problema, né, no joelho. Eu busquei otorrino por causa da amidalite. Procurei N profissionais, não era por negligência. Busquei ajuda de neurologista para tratar das minhas dores, mas mesmo assim não resolvia. E nesse período a minha hipertensão já estava sinalizando risco, já estava com pressão 17 por 14 ou 13, e eu precisei entrar com antihipertensivo. Então, nesse período, eu tive que olhar justamente para essa dor, para que não gerasse o sofrimento, inclusive na vida do meu filho, que estava em processo de formação de personalidade, de caráter, que eu não podia mais ser negligente. Então, foi onde eu busquei a ajuda, a coragem e o enfrentamento. Então, quando eu falo que existe uma identificação nessa dor, é uma identificação, seja lá com a figura materna, paterna, ou de um avô, de uma avó, ou de todos.
Então, normalmente essas dores estavam associadas ao meu corpo, manifestando, mas muito semelhante, porque eu percebia a tensão no meu pai, ele sempre teve dores nas costas, né? Muitas vezes pedia massagem, né? Eu percebia a agitação interna da minha mãe e tudo isso eu fui me plugando sem querer, sem perceber. Isso tudo já estava em mim, além das nossas experiências no trajeto da vida. Então, quando eu falo a identificação é importante, por que que eu estou narrando essa história, essa trajetória? Na medida que eu vou falando, todos vocês vão identificando a sua história. Então, quando eu falo identificação familiar, observe se muitas vezes as suas dores ou manifestações não são semelhantes, ou principalmente nas dores psicoemocionais, se não existe uma semelhança de alguém muito próximo, um ente querido, que você tem, né, essa conexão e que da mesma forma você sofre junto por amor, tá? Outra questão que eu quero abordar é a questão do pertencimento. Eu sinto essa dor porque eu sou da família, isso é comum na minha família, então está relacionado também à área de crença. Ou seja, muitas coisas nós concordamos, e quando nós não temos a capacidade de discernirmos aquilo que nos convém, nós somos esponjas e abarcamos todas as dores sem separar aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Então, nós colocamos tudo dentro do nosso universo interno, as mesmas dores, sofrimentos, por compaixão e também por pertencimento familiar. Então, isso envolve também a área de crença, tá? Então, são questões que nós vamos trabalhar, né, durante os encontros, para que a gente possa superar essas dores. Outro item que é muito importante é a decisão, tá? Se você quer permanecer com essa dor, em sofrimento, por mais que você não seja negligente, você está buscando sim alternativas, medidas paliativas, intervenções médicas, mas mesmo assim isso continua. E é desagradável, né, gente, continuarmos vivendo, carregando aquele kit de um monte de medicamento para qualquer emergência e a gente viver disso, né? Eu até brinco, né, com o Elcio, eu falei, eu não quero encher minha barriga no café da manhã com um monte de comprimido, né? Eu prefiro ainda meu mamão com granola e mel, porque é mais saudável, né? E sem contar que eu tenho um organismo que sempre foi muito sensível, inclusive ao medicamento, inclusive as cápsulas geravam azia, além das dores emocionais, né? A Roberta sinaliza aqui também, né? Além da azia, me gerava alergia por causa da coloração da cápsula. Então, é muito difícil você conviver com essa experiência, né, de viver dependente do medicamento. Então, nesse momento, eu tive que tomar a decisão de sair dessas dores psicoemocionais, trabalhando o meu organismo, não esquecendo do corpo físico, ou eu simplesmente me acomodava e cantava a música, né, de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, sempre Gabriela. Então, eu não quis essa opção. Eu preferi entrar na chuva, enfrentar a chuva e sair dessa condição. Então, eu falo para vocês, remédio é importante, faz efeito, ajuda, mas é uma rodinha lateral de uma bicicleta, né? Te auxilia temporariamente, mas isso não gera a cura que nós buscamos. Tanto que um antibiótico, você pode até receber a receita e tomar o medicamento, mas se você não toma a decisão de seguir o tempo certo, o horário certo, né? Não ficar pulando o medicamento no horário, ela não vai fazer efeito. Se você toma adequadamente, corretamente, como o médico te orienta, você está trabalhando a favor de si. E como eu não queria permanecer com o efeito do medicamento para o resto da vida, eu tomei a decisão de olhar para as minhas dores e destinar.
Conhecer, identificar, eu tenho certeza que todos vocês já identificaram de onde está vindo isso, né? Talvez seja de um familiar, o João Paulo está sinalizando que já identifica, tá? Né, Gisele? Mas é importante do que conhecer racionalmente é você buscar o impulso, a sua força para superar, olhando para essa dor que precisa ser ressignificado, ou seja, dar um novo sentido. Caso contrário, você continua com as suas dores e vai continuar dependente dos medicamentos. Então, a área psicoemocional é uma área que precisa ser vista, tanto que a Franciele acabou de dar o testemunho que, enquanto ela tratava do corpo, ela não teve nenhum problema durante o ano que ela esteve em tratamento com Elson. Depois ela veio para Maringá, continuou aqui com tratamento psicoemocional. Foi um período de muitas redescobertas e ressignificações. E hoje que ela está em Florianópolis, ela volta a ter outras dores, mas ela já está no grupo aqui conosco, a Roberta conhece, ela faz parte do grupo, né? Está ressignificando as dores que precisam, né, de um redirecionamento. Então, se você busca superar essa área que está se manifestando de alguma forma, como gastrite, fibromialgia, né, enxaqueca, como a Roberta falou, como a Gisele está comentando sobre as dores nas costas, né? Tudo isso eu já passei, vivi essa experiência e eu sei o quanto isso é ruim, o quanto isso é dolorido. E pensando em trabalhar com todos vocês, que nós estamos colocando esse trabalho em grupo à disposição, por sabermos que existem várias pessoas em sofrimento ou até piores, tá? Então, além de você tomar a decisão por você, não só por você, principalmente para quem tem filhos, para pensar o que você quer fazer, se você quer tomar essa decisão ou não. Você pode até continuar arrastando essa dor por resistência. Sabe aquele medo de se desconectar ou sair do rebanho familiar? Isso não vai acontecer e eu te asseguro. Eu fui tratando das minhas dores, mas isso não me distanciou dos meus familiares. Bem ao contrário, eu posso olhar para as dores dos meus entes queridos, inclusive minha cunhada está aqui, que não me deixa mentir. Eliane, liga o vídeo aí. Então, busque olhar para essa... Não consegue ligar? Ok, mas você está aí, tudo bem. Então, olhe se você está resistente, com medo de sair dessa linhagem familiar, acreditando que você não será pertencente a essa família por não se compadecer da mesma dor, daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que você considera importante. Então, trabalha essa resistência ao longo do nosso curso, que você vai percebendo essa diferença se manifestando no seu corpo. Se eu disser qual a liberdade, por que esse grupo mais um liberto? Porque a minha busca era da minha liberdade de existir. Eu não quero existir somente pela dor, eu não quero me vitimizar através das minhas dores, eu não quero que ninguém fique me olhando como uma pessoa coitadinha, uma pessoa que é submissa a uma condição de dor. Então, quando eu busquei a terapia em Porto Alegre, eu já vinha trabalhando nos processos terapêuticos sistêmicos e terapias tradicionais. Racionalmente eu compreendia tudo isso. Só que o problema maior é ressignificar as suas emoções. Essa é a parte que nós vamos trabalhar ao longo dos encontros, através da meditação guiada, ressignificando essas áreas das dores, ok? Então, como nós vamos trabalhar as duas áreas, psicoemocional e com a saúde física, com o trabalho do Elson, nós vamos conduzir em todos os encontros, onde cada um identifica a emoção que está conduzindo ou gerando
as manifestações de dores. Não sei de que forma as demais, né, que não falaram aqui no grupo, mas sabe onde está a dor, tá? Cada um sabe, né? Então, nós vamos trabalhar ensinando a superar, tendo coragem e enfrentamento dessas dores. Então, tome uma decisão hoje, por você, por todas as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você e principalmente por amor próprio. Não queira ser visto como uma coitadinha ou coitadinho, né? Até mesmo porque essa palavra coitada é uma palavra muito feia, né? Então, nós vamos conduzir juntamente com essa área que o Elson se propôs a entrar nesse projeto com muita coragem, né, Elson? Através Sim. da indicação da Fran e do Jô. Então, eu vou pedir para que vocês façam um pequeno exercício meditativo, porque o trabalho que eu vou conduzir será baseado dentro da leitura sistêmica transgeracional. O que é essa leitura transgeracional? Eu fui fazendo o rastreamento, o estudo das gerações, por isso que se chama transgeracional. Tudo aquilo que se repete em formas de disfunções ou problemas é de ordem transgeracional. Agora, quando modificamos e fazemos as melhorias, ela se torna uma situação intergeracional, tá? E, além desse trabalho dentro da sistêmica, eu vou utilizar, tá? O psicodrama ou sociodrama, que é a imaginação ativa, mais outra ferramenta de Milton Hilland Erickson, tá? Que a Marta, inclusive, está aqui no grupo, também fez a formação comigo. Então, o nosso trabalho será conduzido com a parte teórica, mais exercício e ressignificações através da meditação guiada, ok? Porque o Elson vai entrar com uma técnica, né, e algumas explicações dentro da fisioterapia ou da osteopatia, né? Então, como eu já expliquei, o trabalho será conduzido dentro da leitura sistêmica transgeracional, por isso que muitos de vocês já estão identificando, né, de onde vêm essas dores psicoemocionais que acaba repercutindo no nosso corpo e com o uso, né, da imaginação ativa, que é o psicodrama que foi criado por Jacob Levi Moreno, mais a ferramenta de Milton Hilland Erickson, né? Que a Marta, inclusive, fez a formação junto comigo, ok? Então, vamos lá, Elson. Passo a palavra para ti. Olá, boa noite, pessoal. Então, é muito bom entrar nessa linha transgeracional e eu precisei entrar nela também em um momento da minha vida para poder conseguir unir tudo aquilo que eu já vinha construindo dentro de mim, né? Então, eu me formei em fisioterapia, mas eu fui, digamos, aquele aluno que se rebelou também dentro de um sistema de mesmas crenças, né? De mesmas soluções e mesmos sofrimentos e mesmos sentimentos, né? Eu fui aquele fisioterapeuta que resolvi sair de um padrão de olhar o ser humano como um fisioterapeuta convencional, né? Então, eu fui buscar um conhecimento que pudesse responder, acima de tudo, algumas perguntas que eu tinha dentro da própria faculdade, né? Então, e lógico, essas perguntas que surgiram na faculdade foram para tentar responder as minhas perguntas pessoais, né? E principalmente por que algumas pessoas têm dores e saravam rápido, né? Quando a gente está começando a aprender sobre inflamação, infecção no corpo, né? Essas reações fisiológicas, sinais e sintomas, tudo isso é muito bacana, né? O profissional da saúde, depois que ele aprende a diagnosticar algumas coisas e reconhecer os órgãos, reconhecer os sinais e sintomas dos órgãos é bem interessante, vai fazendo com que o estudante ele vá tendo uma visão interessante, só que somente sobre o corpo humano, né? E isso que fez com que
as explicações, para mim, elas não tinham só sentidos físicos, até porque tinham doenças que não melhoravam, tinha lá a fulana ou a senhora na clínica da fisioterapia que ficava lá há 6 anos, a fulana está tratando a lombalgia dela aqui, né? Naquela época, lógico, eu não tinha tantas dores como eu tenho hoje aos meus 33 anos de idade, né? Eu sou formado há 11 anos em fisioterapia, mas lá na faculdade eu não tinha esses sintomas que eu tenho hoje, que, lógico, eu também hoje utilizo essas ferramentas, tanto conhecimento transgeracional quanto alguns outros, para buscar a minha qualidade de vida, para buscar o meu crescimento, né? Então, olhando e ouvindo os nossos colegas aí, né? Nós vamos vendo assim que o sofrimento e a dor no corpo, ela se aloja, ela se instala em partes semelhantes, né? O peito, a cabeça, a barriga, os ombros. Nós temos várias partes do corpo, né? E se nós analisarmos vários sistemas que se compõem aí dentro, né? Que também fazem parte de um grande sistema familiar, digamos assim, ou orgânico, né? Um coração, ele trabalha junto com o pulmão e está trabalhando junto com os outros órgãos. Cada um tem sua parte, todos devem pertencer também, né? Se você ainda não parou para pensar nisso, então quando você está sobrecarregando um pulmão, por exemplo, com o ar aqui do Mato Grosso, né? Nessa época do ano, então se você não se cuida um pouco, se você não toma bastante água, você vai excluindo esse pulmão, vai fazendo ele ser judiado, uma hora esse pulmão vai machucar, né? Da mesma maneira, então, que você está, às vezes, excluindo sentimentos dentro de você, como você falou, né, Marisa? De nós, às vezes, estarmos excluindo pensamentos. Ah, é só um pensamentozinho bobo que está na minha cabeça, né? Não, eu só fiquei irritado ali, só foi 1 minuto de besteira que eu fiquei nervoso, né? E isso vai se acumulando, né? Isso não acontece só na vida adulta da gente, né? Nós, quando crianças, também passamos por diversas questões, né? Como o filho da nossa colega Marisa, né? Então, né, Marisa, a gente vê que a criança, eu trato crianças aqui também, e eu tenho também relatos, né, principalmente com bebês, né? Eu tenho tratado bastante bebê, as relações de refluxo, irritabilidade. Então, algumas questões nós sabemos a relação desse sistema influenciando o sistema orgânico, né? O fato como que acontece essa magia, digamos assim, lá no corpo, né? Como que acontece essa comunicação? Por que uma pessoa aí, por exemplo, se identificou com a dor da mãe lá, né? Dor de cabeça parecida com a dor da mãe, lá no lado que a mãe reclamava, né? Então, a gente tem diversos fatores, né? Eu tenho, por exemplo, um relato de um paciente que eu tive no consultório que ele teve polineuropatia, né? Então, isso são várias dores, inflamações neurológicas que surgiram após ele ter se identificado, né? Dentro, lógico, de várias sessões, eu pude perceber que isso surgiu após uma identificação com um acidente que teve com uma carreta dele, né? E ele teve que ir lá fazer a perícia, lá onde teve o acidente, houve uma morte, e ele vivenciou tudo aquilo que aconteceu, né? Ele se identificou, ele se colocou ali, né, em um sentimento de prontidão com a família, né? Ele tomou as dores, como a gente fala, né, da família, ajudou ela. E o que aconteceu de ele ter passado aquele momento ali? Ele gerou um estresse celular, né, durante todo aquele processo, né? E após a saída desse estresse, é comum, se você ainda não conhecia, você pode entender que é liberdade de conhecer, que você geralmente tem reações inflamatórias após o estresse, após as mudanças surgirem, ou após o seu corpo não suportar mais determinada questão. Como a Marisa, ou eu, ou as pessoas que uma hora a dor começou a ser crônica para empurrar a vida para algum lugar. Então, segundo algumas linhas que eu estudo, porque eu estudo várias áreas, eu não vou citar aqui só uma, por enquanto, a gente vai ver que a dor ela não surge do nada. Ela, acima de tudo, nós temos dores físicas, dores emocionais, dores mentais.
dores traumáticas, quando são físicas, mas também temos dores inflamatórias idiopáticas. Essa tarde de segunda-feira ou terça agora, eu fui dar uma cochilada à tarde e amanheci com uma dor no pé, né? E uma dor na parte do antepé, na parte anterior dos pés ali, né? E eu achei estranho isso. Então, é estranho, mas ao mesmo tempo é bonito a gente começar a ver que sim, o corpo ele passa por momentos na vida que nossas células elas são estimuladas. E após a reorganização da vida, o corpo ele se transforma, ele se reorganiza, né? E você que conhece um pouco da área da saúde vai começar a identificar isso como o nosso sistema simpático e o parasimpático. Então, a cura e a autocura, ela existe dentro de nós, segundo o estilo da osteopatia, né? Nós temos o poder da cura. E a principal lei que o Still percebeu é a lei soberana da artéria, né? Então, o que ele dizia? Que aonde chega sangue adequadamente, onde existe fluxo adequado, existe saúde. E olha que analogia interessante que nós vamos aí fazendo depois de Still, que Still é ainda de 1873, né? A osteopatia começou antes de tudo isso aí, eu acho, né? Em 1823, o Still, ele nasceu, então, em 73, 50 anos depois, ele estava aplicando a osteopatia e percebendo o quanto um corpo mais flexível em alguns pontos favorece a saúde daqueles órgãos, dos músculos, dos ossos. E, posteriormente, o Sutherland, um médico também osteopata na Inglaterra, ele foi descobrindo, então, que a mobilidade do crânio, a mobilidade dos ossos do crânio, e depois eles viram que isso estava ligado às membranas do cérebro, do corpo, se elas entram em um bloqueio, elas também vão gerar o que a gente chama efeito camisa de força, né? Se tranca aí um pouquinho aí, aperta os botões aí e fica trancado num quarto por um tempo para você ver. Você vai começar a ficar agoniado. Então, quando a gente tem uma bexiga presa lá que está cheia, a gente não começa a se mexer, né? A gente não quer a liberdade dessa bexiga, né? Quando a gente não tem um fígado que está meio sobrecarregado, quando a gente come algo que pesa, o nosso cérebro fala, opa, não dá, o fígado já está aqui sobrecarregado, vamos vomitar isso aí? Vamos vomitar. Então, nós temos, né, um sistema nervoso que trabalha automático. E ele trabalha automático devido ao sistema nervoso autônomo, sistema límbico e todos os sistemas do cérebro que a gente poderia aqui numerar e falar, olha, esse serve para esse, né? Esse para aquele. Um dos que eu quero falar aqui para vocês é sobre o sistema reticular. É um sistema ligado às amígdalas cerebrais. É um sistema de defesa muito primitivo que todos os cérebros, digamos, possuem. Eu diria isso até porque tem uma partezinha, inclusive, que chama cérebro reptiliano, não é mesmo? Me corrija aí se eu tiver errado, né, Marisa? Mas o que eu quero dizer? Eu quero fazer essa introdução para mostrar aqui o quê? Nós temos uma respiração e nós podemos fazer uma respiração para melhorar o estresse. Nós podemos fazer exercícios para melhorar o estresse, a mente, para incluir algumas coisas na nossa vida, né? Esses dias eu indiquei para que uma paciente fizesse mais comida em casa, para honrar um pouco mais as mulheres que tanto cozinhavam em casa, né? Então, a gente, às vezes, pode fazer coisa agora com alegria e não mais com insatisfação, né? A gente pode, sim, criar movimentos na vida para poder fazer aquilo que os nossos antepassados faziam, mas honrando agora, fazendo com qualidade de vida, né? Então, naquela época, ninguém sabia nada sobre isso, né? Que o nosso corpo tem um cérebro, não talvez na época dos nossos pais, avós, bisavós, mas vamos pensar lá atrás onde surgiram as crenças sobre doenças, né? Onde surgiram as crenças sobre o que mata, o que não mata, o que é emoção, né? Naquela época, nós tínhamos crenças que eu acredito que a Marisa deva concordar, que estão enraizadas em nós até agora, né? Que são crenças de 1000 anos atrás, sobre dores que nós temos de 1000 anos atrás, né? E a gente sabe que algumas crenças positivas de 4, 5 mil anos atrás existem aqui até hoje, como o yoga.
O yoga ele não existe por acaso, né? Ele é um sistema de autocuidado que faz com que, e automanipulação também, que faz com que nós tenhamos liberdade, né? Não é à toa que no Oriente em si, nós temos uma vasta gama, assim, uma gama grande da população, né, que faz o yoga, que busca isso. Então, o que está por trás do yoga, né? O que faz o yoga, né? Eu vou tentar transmitir aqui para vocês uma imagem. Fran, vou tentar transmitir aqui uma foto. Estão ouvindo aí, Marisa? Dá um oi para mim. Sim, tá tranquilo. Te ouço bem, vejo também. Então, legal. Chegou para vocês aí. Então, o que acontece é que nós temos na nossa mãe, né? Nós somos formados na nossa mãe. A gente está falando de transgeracionalidade, né? E o nosso DNA ele está sendo preparado lá no óvulo da nossa mãe, no espermatozoide da nossa mãe, né? Digamos 72 dias antes, segundo uma literatura que eu já dei uma olhada, né? Porque é ali que acontece a maturação desse ovário, desse óvulo, quer dizer, né? E também do espermatozoide. Então, nós vamos nos desenvolvendo até o dia da fecundação, digamos assim. E ali acontece a primeira respiração da nossa vida. A primeira meiose, né? A primeira divisão aí celular que existe, né? E que faz com que nós vamos nos formando primeiramente lá na barriga da nossa mãe, uma camada interna e uma externa, chamada de endoderme e ectoderme. Depois, entre essas duas camadas, a gente vai formando uma camada chamada mesoderme, né? A ectoderme, gente, para vocês terem uma ideia, é uma camada externa que formou toda essa parte que eu estou mostrando aqui, que é a pele, né? A parte ecto vem dessa nomenclatura, né? De parte externa, né? E o nosso sistema nervoso, por mais que ele esteja guardadinho lá dentro, ele também tem essa origem ectodérmica, né? E as meninges que tem nele, essas capas que eu estou mostrando aqui, que inclusive é uma das coisas que eu estou mostrando aqui, se tiver algum fisioterapeuta, osteopata por aqui, também eles vão começar a entender isso, que a gente chega a um ponto que trabalha muito isso. As meninges, para vocês terem uma ideia, elas são então uma das primeiras capas que se formam no nosso corpo desde a barriga da nossa mãe. E o nosso corpo ele vai se moldando de acordo então com, como a gente já sabe, com o nosso ambiente, né? Então, as emoções que a nossa mãe sente, tudo que ela passou, né? Segundo a cultura milenar, por exemplo, védica, nós temos influências, por exemplo, na hora da fecundação, na hora que a mãe recebe uma informação, né? Na hora do parto, tudo gera informação. E o nosso corpo, gente, ele cria resistência caso ele precise. Ele cria também respostas, né? E vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma imagem lá da dura mater, né? Essa pele que está aqui aberta, e se ela se fechasse, vocês iam ver aqui essa região ligada ao cerebelo. E aqui a ponte, tem toda a parte que está já dentro ali do crânio. Eu vou mostrar ela em outra imagem aqui. Então aqui a dura mater, estou mostrando ela porque o nosso exercício de daqui a pouquinho é sobre ela. Então aqui onde eu estou passando aqui minha seta, a gente tem a dura mater, que é uma das camadas de proteção do sistema nervoso mais duras. E hoje, dentro da osteopatia, a gente sabe que elas estão ligadas a dores crônicas. Por quê? Porque elas formam a barreira que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela auxilia, né, a nutrição do cérebro. Ela auxilia, e se um cérebro, digamos, ele está bem nutrido, como a lei da artéria do Still fala, se está chegando sangue, nutrição, nós vamos ter sim condições hormonais adequadas, nós vamos ter sim condições neurocirculatórias adequadas, neurolinfáticas, né? Tudo que se associa, a gente vai ter condições associadas.
Porém, a gente sabe que desde essa formação na vida intrauterina, essas meninges, elas têm movimento. Elas têm um movimento chamado movimento respiratório primário, né? E eu vou voltar aqui para mim, né? E esse movimento respiratório primário, ele existe porque as células, elas precisam respirar dentro da barriga da mãe, muito antes de ter um coração, vasos sanguíneos, né? Então, a gente sabe que essa respiração celular acontece realmente também. Existe uma inspiração e uma expiração. Assim como quando o nosso corpo se completa, ele depois vai ter a sua própria inspiração e expiração por meio de um órgão chamado pulmão, né? Esse pulmão que trabalha porque ele tem um músculo que subdivide o abdômen do tórax, né? E quando esse músculo se contrai, então, por pressão negativa, o pulmão se insufla e enche de ar, oxigênio, levando então na corrente sanguínea, né, esse oxigênio, né, que na barriga da mãe ainda chega pelo cordão umbilical, né? Então vamos pensar agora como está uma criança lá quando a mãe ela tem um estresse ou um fato inesperado surgiu, né? Como fica a criança quando ela recebe lá naquela corrente sanguínea jatos de cortisol, adrenalina, excessos de prolactina quando não é na hora, né? Ou outros hormônios que indiquem estresse ambiental, né? Por exemplo, a ferritina em excesso, ela está associada a dificuldades territoriais, aonde tem 2 alfas em um território. Se a gente olhar a nível sistêmico, né, a gente pode começar a perceber que assim, aonde tinham 2 machos dentro de uma família, né, onde, por exemplo, um pai e uma mãe podem ser, sim, a briga por um líder, né? Então, aquele que busca tanto a liderança, que está se sentindo fora da liderança, ele pode, sim, ter um aumento da ferritina, né? E eu estou dizendo aqui que, então, cada componente químico dentro de nós está associado também a uma emoção, está associado também a o que eu chamo de percepção biológica. Né? Então, pegando a palavra que você usou, né, lá no manejo dessas emoções, que é o que nós vamos trabalhar com a Marisa, nós, da mesma forma comigo, vamos trabalhar a percepção biológica, que está associada à emoção. Vamos entender assim, tem um fato. Lá no fato, você tem uma percepção, você observa o fato. Após a observação, nessa mesma ordem, surge a percepção. Você observou, por exemplo, uma corda parecendo uma cobra. Você, num primeiro momento, pode às vezes pensar que é uma cobra, né? Mas é uma corda. Então você observa e percebe. Na percepção, surge aí sim a conexão com o nosso sistema límbico, essa conexão com o nosso hipocampo, essa busca de memórias, né? Então cria-se respostas celulares. E eu quero dizer que algumas dessas respostas celulares podem estar, então, sendo relacionadas à rigidez dessa primeira camada, desse primeiro sistema nosso, que é o nosso cérebro. As camadas e as meninges, que são a dura mater, a pia mater, né, e a camada aracnoide. Então, esse estresse, gente, em resumo, oxida o nosso corpo. Essa emoção reclusa, essa emoção que, na verdade, é transgeracional. Por isso, não tem como fugir, às vezes, de uma doença sem que nós tenhamos que trabalhar a liberação daquilo que provoca ela. Se nós olharmos a nível quântico, né, uma emoção ela cria uma força, uma energia. O Dr. Hammer, da medicina germânica, ele, nas tomografias, percebeu, inclusive, no cérebro, um foco de Hammer. Um campo eletromagnético em algumas regiões que estavam associadas, ele percebeu, a um estresse simpático tônico daquela região. O que é isso, Elson? É a hora do vamos ver. O estresse está toda para gerar sobrevivência, gerar uma melhora na vida. Né? Quando aí a gente tem um estresse, né, que nem a história da Marisa, estava tendo lá as dificuldades, ela sentiu. Provavelmente nessa época, Marisa, eu vou dar um exemplo, não sei, não peguei seus exames, mas, por exemplo, a Marisa,
como teve uma questão com o filho, a proteção na mulher é associado muito à prolactina. Então, o aumento da prolactina pode ter aumentado, né, o aumento do testosterona dela para ela conseguir sobrevivência, encarar o predador. Então, ela fica mais masculina, ela vai lá em busca daquilo, né? Se nós analisarmos, então, em uma situação de vida sistêmica, nós estamos vivendo a vida biológica, nós estamos vivos, honrando e representando a vida, né, Marisa? Exatamente. Então, nós acho que somos esses representantes e então basta nós começarmos a reconhecer o que faz o nosso corpo e a vida funcionar adequadamente e não mais olhar com medo, né, e reconhecer doenças, né? Como você mesmo falou, a gente está muito alerta a, por exemplo, faça o teste da mama, tal, tanto. Eu, sinceramente, não concordo com isso, baseado em quê? Em uma pesquisa na Suíça, que mostrou que países que não fazem campanhas contra o câncer têm menos câncer. Países que não falam em câncer para a população quase não têm câncer. Ou seja, quando a gente alerta as pessoas, alarma elas, nós geramos estresse. Nós criamos expectativas que fazem você ter mais estresse ainda. Fora esses biológicos, fora esses sistemas, eu diria que existe ainda esse estresse da fake news, digamos assim, né? Que existe dentro da medicina uma medicina, sim, alopática, que está ali para nossa sobrevivência, para a gente ir no hospital e sim se dar bem, sair disso. Gisele, que é minha amiga e cliente que está aí com o grupo, sabe, ela é enfermeira, trabalhou anos no hospital, então a gente sabe o quanto é importante, sim, aquela droga agir na hora certa e sobreviver e passar. Mas quando a coisa começa a ficar crônica, que a gente começa a perceber que a saúde, a doença, a doença não acontece assim, só porque você está sendo castigado ou porque do nada você tomou uma friagem no rosto. A nossa amiga que está tendo aí as paralisias faciais, né? A medicina vai falar o quê? Né? Desse susto só com o vento e tudo mais que às vezes acontece, né? Eu diria então para nossa amiga que está aqui no grupo que além talvez dessas explicações, paralelo a isso estejam acontecendo mais coisas, emoções, fatos e estímulos, né? Acima de tudo, a cobra no chão que eu falei ali, ou a corda no chão, ela é o estímulo. E para mim, você tem que perceber esse estímulo, né? Eu venho percebendo esses estímulos em mim, né? Então, por mais que seja uma dor no peito, uma falta de ar, uma dor no joelho, uma dor de cabeça que está aí há muito tempo, nós temos estímulos que agem então no cérebro, geram respostas orgânicas imediatamente, assim como a gente gera um susto, o coração dá um pulo aí. Então a gente tem esse mecanismo, né? Acontece o seguinte, que ao longo da vida nós vamos endurecendo. O estresse gera essa resposta. Esses dias eu atendi um rapaz de 18 anos. Só que ele é ciclista, ele correu muito tempo com mountain bike, né? E então, além daquelas dores físicas, tinham também algumas coisas que ele ia na mountain bike, caía tombos e tombos, que fez o corpo dele ficar duro, cheio de lesões e cheio de disfunções. O que fazia aquele filho, digamos, ir lá para o mountain bike? O que ele e o pai dele, o que ele tinha que provar lá? Então, é isso que nós fomos ver também e ver que ele tinha que mostrar que era melhor que muitos outros corredores para chamar a atenção do pai dele, né? Para tentar ser reconhecido pelo pai, que é inclusive o dono da bicicletaria. Então, olha só, né? Então, aquele filho gerando um monte de estresse físico e tudo mais. Então, o que aquela dor que muitas vezes ele continua tendo dores crônicas com 18 anos, só que ele já não faz mais o ciclismo dele, a mountain bike dele, mas ainda permanecem as dores. Porque o corpo endureceu, o corpo ele reteve a emoção. Então, o círculo, esse circuito, ele pode entrar em balanço, né? Toda vez que eu tenho situações de estresse, situações relacionais que estimulam meu cérebro e meu corpo, né? Então, esse endurecimento, ele acontece em nós desde a nossa vida intrauterina. A gente pode nascer já
com diversos tipos de reações. O coração, o fígado, o pâncreas, na vida intrauterina já pode nascer diferente, porque a mãe está tendo percepções da vida, informando e modulando as reações metabólicas, tanto no corpo dela e na criança. E aí entra o barato, que é onde a gente vai começar a ressignificar a nossa respiração hoje. Milenarmente, a respiração 1 para 2, ela é uma respiração ligada à paz, né? E a paz, quando você está em paz, você gera paz nos vizinhos, gera paz para os outros, né? Então, se você consegue respirar em um tempo e expira em 2, você está fazendo o que muitos aparelhinhos de modulação cardíaca, de variabilidade cardíaca estão fazendo. Inclusive, nos celulares, hoje em dia, tem, gente, esses aplicativos para treinar a variabilidade cardíaca, olhando uma imagem que expande, inspirando e expira. Geralmente tem essa técnica de 1 para 2 tempos e 1 para 1 tempo, ou as hiperoxigenações. Então, eu vou pedir para você fazer essa respiração comigo e depois eu vou retornar rapidinho para falar da sua primeira respiração na vida, que foi a hora que você nasceu. Então, se você puder, então, sente-se aí confortavelmente. Eu vou estar olhando aqui 1 minutinho no meu relógio para a gente começar aqui. Se precisar olhar a minha mão, eu vou inspirar e a gente enche o pulmão. E expira em 2 tempos. 1 minuto de prática a partir de agora. Amplia ao máximo. E vá respirando no seu tempo, com a sua imaginação, 1 para 2. Se você se sentir confortável, tente soltar esse ar sem resistência. E muitas vezes esquecemos de fazer o sussurro do alívio. Muitas vezes, quando comemoramos algo, quando chegamos em casa, quando abrimos e fechamos a porta, o que fazemos? Cheguei. Nós trabalhamos. Então, vá voltando desse 1 minuto e vá percebendo que é na respiração que nós conseguimos trazer a paz interna. Até porque alguns estudos falam que o ritmo respiratório está associado a emoções. Eles já, inclusive, mapearam lá o ritmo respiratório associado a alguém com raiva, alguém com depressão, alguém com ansiedade, alguém com amor, sentindo carinho, sentindo prazer, vontade de namorar. Então, a nossa respiração, ela determina o nosso estado emocional. E quando nós nascemos, a primeira respiração, basicamente, é como nós também vemos o mundo. Nós respiramos e existe a impressão do mundo. Como eu tive que respirar quando eu nasci. Eu nasci levando um tapinha no bumbum, um chacoalhãozinho. Eu nasci e enfiaram um caninho no meu nariz, na minha boca. Então, eu vejo isso pelo trabalho do Leonard Orr, do rebirthing, né? do rebirth ou renascimento, que é uma das áreas que eu estudo também. A importância dessa respiração, né? A importância da respiração, então, primária, como eu falei, da inspiração celular, do movimento que existe nas meninges, no cérebro, e depois dessa respiração, que eu diria, então, que é a respiração pulmonar. Nós temos essas 2 respirações. Por isso, gente, muita gente não tem saúde, porque
eu diria que o potencial dessa saúde, ela é ligado a esse movimento respiratório primário, ou seja, o movimento das meninges e do cérebro adequados, o movimento do pulmão adequado. Você tem sim que captar ar adequadamente. Você tem que sim expirar adequadamente. E se muitas vezes você não tem uma boa respiração, pode ser que ela esteja ligada a traumas, como eu falei. E você tem sim uma respiração hoje de alguém que tem determinada patologia, como você mesmo já talvez tenha visto. Então, como talvez melhorar isso? Mudando a respiração para alguém, a respiração da confiança. Vamos lá, que vai dar certo. Aqueles nadadores fazem assim, né? Vamos lá. Olha o pulmão, ó. O que o galo faz? Ele estufa o peito, né? Ele ergue a cabeça. Tenta respirar com a cabeça para baixo para ver se o ar entra. Tenta respirar lá em cima. Então, a postura e o ar, ela está ligada, né? Então, eu diria assim, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer um negócio aqui, que as pessoas, ao levantar de casa, a gente pode fazer um exercício assim, ó, simples, que é inspirar. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Inspirar para fazer as costelas abrirem. Elas precisam se abrir, você precisa encher esse ar. E tem que soltar o ar e as costelas se fecharem. Então, elas precisam fazer uma rotação externa e uma rotação interna. Né? Por que o Elson, para quem é meu cliente, aí sabe por que o Elson aperta as costelas, aperta para tudo quanto é lado, para que o ar entre mais fácil, para que diminua a resistência que existe dentro do tórax, para que o fluxo de sangue entre melhor para o tórax, para que esse sangue circule adequadamente dentro do movimento circulatório nosso. Então, eu diria que, fazer essa inspiração e expiração de manhã cedo ajuda. Outro movimento que a gente tem importante, que eu quero passar, Marisa, é o movimento de flexão da coluna e extensão da coluna. Isso é básico, é anatomia, tá, gente? Flexão e extensão. Só que a meninge, essas dura maters que nós temos, elas podem, melhorar o fluxo dentro dela. Como eu já expliquei, melhora um monte de outras coisas, mas nós podemos ajudar ela fazendo exatamente isso. Para lá e para cá, para lá e para cá. E como que a gente faz isso com as meninges? Fazendo a extensão e a flexão da coluna. Porém, eu vou utilizar aqui a postura que eu chamo do monge e a postura da cobra, né? E junto com a postura a gente fala de 4 apoios, ou a postura do gato. Isso é um pouco lá do yoga, tá? Então, eu acho que está dando para ver aqui. Eu estou aqui com o meu gato, que é o Stars, mas você pode acompanhar isso se imaginando na sua cama, amanhã de manhã, fazendo isso, tá? Então, eu estou acordando amanhã de manhã para ter liberdade na minha vida, liberdade no meu dia, fluxo no meu cérebro, fluxo nas minhas emoções. Então, vamos lá. Então, eu acordei. Muitas vezes a gente já levanta e já sai correndo pro dia, né? Então, o que acontece? A gente quer despertar, a gente quer mexer, a gente quer devagarinho, virando de barriga para cima, de barriga para baixo, e a gente vai fazer isso aqui, ó. Essa flexão e a postura da cobra, ou assim, ou assim. Eu diria para você fazer assim para não cansar no início. Então, essa é a ideia, fazer isso e isso. Perceberam esses movimentos aí, Marisa? Conseguiram ver? Sim, sim.
Se imaginaram na cama amanhã fazendo isso? E ainda, vou tentar. E nós podemos brincar, a gente pode deitar e torcer para cá, torcer para lá, né? Jogar as pernas para um lado aqui e torcer para um lado, torce para o outro, né? E no fundo, deixa eu voltar para cá. Então, essas meninges, Marisa, a gente, lógico, tem um monte de ferramenta e alongamento que vai auxiliar você nessa busca, nessa melhora, né? Porém, esse trabalho emocional que nós vamos propor aqui no grupo, né? Ele vai auxiliar que você possa dormir e nesse processo de sono, sim, imagina você dormindo com as emoções melhores, com aquele problema sistêmico resolvido ou em caminho, né, num processo de melhora, você vai ver que quando você tem uma melhora interna, né, respiratória, somado com esses movimentos que nós estamos falando, que é o movimento respiratório primário, o movimento respiratório, o movimento circulatório, né, o movimento talvez linfático, esses movimentos de líquidos no nosso corpo adequados, com um fluxo bom de emoções, né, porque, no meu ver, emoções, elas fazem parte. O que o Hammer fala, ou o que eu percebo também, é que se as emoções ficam armazenadas no cérebro, elas começam a criar as reações, né? Gerar as adaptações celulares. Então, por isso, a gente precisa, assim, olhar para aquilo que está incomodando o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, ou a mente, as emoções, né? E vocês vão ver que a gente vai integrar muito isso, né? E outra coisa que é legal fazer, gente, né? O corpo, ele ajuda muito, né? Mas como a gente pode fazer esse manejo emocional de maneira simples e que ajuda pelo menos a aliviar e que de alguma maneira vai ajudar você? É fazer automassagem, né? Então eu diria, recomendo que você faça antes de dormir também, para melhorar essas dores, automassagem nos olhos. Os olhos podem auxiliar essa mudança de pressão dentro do crânio e ajudar você. Então faz 1 minuto de um lado, movimenta ele para baixo e para cima, como se fosse pegar a bolinha ali mesmo. Se fosse pegar essa bolinha e girar ela para os lados, para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Então, mobilidade, você pode pegar os 2 olhos, né? Na sequência, a gente pode pegar aqui a orelha, fazer uma leve tração no sentido dos ombros e liberar. E da mesma maneira, soltar aqui toda a parte da bochecha, né? Então, automassagem ajuda muito, Marisa, né? E lógico, se cuidar um pouquinho mais, né? Para as meninas que antes estavam pedindo, né, sobre as dores, né, a parte psicossomática, né? Existe sim um trabalho meu voltado para a dor psicossomática, de olhar também essas questões. Porém, é um passo a passo, né? Hoje a gente começou aqui a falar nessa aula o que impede essa liberdade física. E em resumo, de tudo que eu percebi estudando osteopatia já há quase 12 anos já, eu vejo que o que impede essa liberdade são as disfunções. Para quem não conhece, para quem é osteopata é fácil saber o que é disfunção, mas para quem não conhecia, a disfunção ela é algo que não está funcionando e que não está gerando sintoma. Então você geralmente não reconhece como algo errado, mas é uma disfunção, não está movimentando-se bem, né? Então, primeira coisa, a gente para ganhar saúde física e mental e emocional, ao meu ver, é sim trabalhar também com o físico, né? Da mesma maneira que algumas pessoas que estão trabalhando a parte física comigo precisam trabalhar emoções, tem gente das emoções que em algum momento vai precisar sentir o corpo mais leve, às vezes uma natação. Para quê? Para que esse fluxo interno melhore também. E ele melhorando, a gente tem saúde.